Olá, já imaginaram uma guerra onde o maior inimigo não usa farda nem dispara uma única bala? Uma guerra onde a sobrevivência depende não de vencer uma batalha, mas de aguentar o frio, a fome e a doença? Pois bem, essa é a história de Valley Forge, um inverno que quase desfez um exército, mas que no fim de contas o tornou mais forte e acabou por mudar o curso da Revolução Americana. Sim, é isso mesmo. O grande adversário não eram os soldados britânicos. Em Valley Forge, os verdadeiros inimigos eram invisíveis, mas bem mais mortais. Um frio que gelava os ossos, uma fome que parecia não ter fim e doenças que se espalhavam sem controlo. E foram estes os desafios que quase deitaram tudo a perder. Ok, então vamos recuar até dezembro de 1777. O exército continental, já com o moral em baixo e completamente exausto, chega a um sítio chamado Valley Forge. A escolha do local até era estratégica, permitia vigiar o inimigo, mas o cenário era desolador. Árvores numas, um vento cortante e a promessa de um inverno verdadeiramente brutal pela frente. A missão em Valley Forge tinha, na verdade, duas partes. A primeira, a parte tática. Das colinas conseguiam manter os britânicos debaixo de olho na cidade da Filadélfia. Mas a segunda parte, essa era muito mais imediata e assustadora. Era pura e simplesmente sobreviver. Tentar não morrer de frio antes da primavera chegar. E o desafio começou mal chegaram. As temperaturas caíam regularmente abaixo de zero. E não estamos a falar de um frio que se resolve com mais um agasalho. Estamos a falar de um frio constante e perigoso que atacava homens mal vestidos, com uniformes rasgados e quase sem qualquer proteção. Vamos agora mergulhar nos três grandes inimigos que os soldados tiveram de enfrentar: o frio, a fome e as doenças que tomaram conta do acampamento. A primeira tarefa para tentar sobreviver era preciso construir abrigo. E não era uma ou duas tendas. Os soldados tiveram de construir cerca de 2.000 cabanas de madeira, do zero. Imaginem o que é cortar árvores com neve pelos joelhos, usando ferramentas básicas, enquanto o vento gelado não dava descanso. E não pensem que estas cabanas eram algum luxo. Cada uma tinha mais ou menos 4 por 5 metros e estava pensada para abrigar 12 soldados. Eram escuras, sempre cheias do fumo das lareiras improvisadas e, claro, completamente sobrelotadas. A vida ali era um verdadeiro teste aos limites. A comida era tão pouca que muitas vezes as refeições eram apenas uma papa feita de farinha e água. Os uniformes estavam feitos em farrapos e milhares de homens nem sapatos tinham. Enrolavam os pés em trapos para não os congelar. Cobertores eram um artigo de luxo. E agora, um número que mostra a verdadeira dimensão da tragédia de Valley Forge. Em apenas 6 meses, morreram cerca de 2.500 soldados. O mais impressionante, nenhum único morreu em combate. Foram todos vítimas de doenças. Pois é, as condições de vida eram perfeitas para a propagação de doenças. Tifo, febre tifoide, varíola, espalharam-se como um relâmpago nas cabanas superlotadas e sem higiene. Para além disso, a subnutrição constante deixava o sistema imunitário dos soldados em baixo, tornando-os alvos fáceis para estas infecções. Mas no meio de todo este sofrimento e caos, algo incrível começou a acontecer. A história muda. Deixa de ser apenas sobre sobrevivência e passa a ser sobre transformação. E essa mudança teve um nome, uma pessoa que chegou para pôr ordem na casa. Entra em cena o Barão von Steuben, um oficial militar muito experiente da Prússia, cuja chegada a Valley Forge foi um autêntico ponto de viragem. Curiosamente, ele não falava uma palavra de inglês, mas a sua linguagem era universal, a da disciplina e organização militar. Von Steuben não perdeu tempo. Começou com um pequeno grupo de elite, treinou-os pessoalmente e depois transformou-os em instrutores para os restantes. Ensinou-lhes o método único e padronizado para manusear as armas, para marchar em formação compacta e, talvez o mais importante, ensinou-os a lutar com a baioneta. E para quem não está a ver o que é, uma baioneta é basicamente uma lâmina que se prende na ponta de uma espingarda. Isto transforma a arma de fogo numa espécie de lança, o que era absolutamente essencial para o combate corpo a corpo naquela altura. Antes de von Steuben, a maioria dos soldados simplesmente não sabia como usá-la de forma eficaz. Com o treino em andamento, a transformação não foi só tática. A disciplina que von Steuben impôs espalhou-se a todas as áreas da vida no acampamento, e isso teve um impacto direto e muito positivo na saúde e no moral das tropas. E é aqui que vemos um efeito surpreendente. A disciplina militar salvou vidas, não em batalha, mas no próprio acampamento. Von Steuben reorganizou o layout de tudo. As latrinas foram mudadas para longe das fontes de água, as cozinhas passaram a ter regras de limpeza e as cabanas tinham de ser arejadas. Mudanças que parecem simples, mas que foram cruciais para travar a propagação das doenças.
A transformação foi, portanto, total. O exército que chegou em dezembro de 1777 era um amontoado de homens doentes e desorganizados. O exército que saiu de Valley Forge em junho de 1778 era uma máquina de combate, unificada, disciplinada e, finalmente, pronta para lutar. E é muito importante não esquecer o papel das mulheres. Centenas delas, muitas vezes familiares dos soldados, estavam lá no acampamento. Lavavam roupa, tratavam dos doentes, coziam os uniformes. O seu trabalho foi absolutamente vital para a sobrevivência do exército, oferecendo um tipo de apoio que a estrutura militar por si só não conseguia dar. Então, por que é que este inverno terrível é tão importante na história? O seu legado vai muito para além da simples sobrevivência. Foi o momento em que o exército continental se tornou de facto no exército profissional. Esta frase resume tudo na perfeição. A experiência em Valley Forge moldou estes soldados no fogo da adversidade. O treino, a disciplina e o facto de terem aguentado tudo aquilo juntos transformou-os numa força militar capaz de enfrentar os britânicos em campo aberto e, eventualmente, de vencer a guerra. E isto deixa-nos a pensar. O que será mais difícil? Vencer uma batalha ou simplesmente sobreviver tempo suficiente para ter a oportunidade de lutar nela? A lição de Valley Forge é que, por vezes, a maior vitória é apenas essa, a capacidade de aguentar. A verdadeira força não está só no ataque, mas na resiliência para nunca desistir.